Olá, librianos! Como vocês estão? Espero que bem. Eu sou Anne Marques. Gratidão por sua presença aqui no canal O Equinócio Tarô. Esta é uma leitura geral e atemporal para o signo de Libra. Então, acolha as mensagens que ressoam no seu coração, aquelas que não ressoarem, você deixa ir. Leitura a vivo, leitura para o signo de Libra. Meus queridos e abençoados, regidos sob o signo de Libra, precisam saber para este momento das vossas vidas, quais são os recados, quais são as orientações do universo para os queridos regidos sob o signo de Libra. Eu falo que tá vivo porque tá mesmo, viu, gente? Eu super acredito que as cartas são como portais e elas têm muita vida mesmo. Olha isso, gente, que libertação. E a energia se dobrando, energia se multiplicando. Olha que lindo. Uau! Aqui tem uma retomada de forças para vocês, tem uma retomada de uma base, de uma estrutura, é como um renascimento para vocês, é como o momento de vocês estarem adentrando para um novo portal. Assim como eu falei sobre as cartas, que é como um mergulho numa nova dimensão, numa nova realidade para vocês, uma nova realidade com muito mais energia e com muito mais prosperidade. Essa prosperidade tanto no sentido financeiro, quanto num sentido também de ser aquele momento próspero, de ser aquela idade próspera. O que isso quer dizer? Uma idade, uma fase das nossas vidas em que a gente sente que as coisas estão indo melhor, que as coisas estão caminhando de uma forma melhor, de uma forma onde eu me sinto bem, onde eu me sinto energizada, onde eu me sinto energizado, onde eu sinto que as coisas estão fluindo no que tange a vida material como um todo, entende? Aqui estamos falando também de criatividade, de tchatcha. Então existe aquela restauração da nossa força vital, energia do Ti, do Prana, energia divina e de vida que eu brinco com vocês carinhosamente chamando de tchatcha. Então desse ânimo, dessa retomada de força para vocês. E aqui vem duas vezes essa energia que me traz essa sensação de movimento, essa sensação de dinamismo, sabe? De ativação mesmo da energia, uma vez que vocês estão acessando este novo portal para essa nova realidade, um portal aqui principalmente associada a uma energia de sucesso, também de pensamentos novos, de ideias, de ideais. Então, assim, é verdadeiramente uma fase nova que vai impactar a gente em todas as áreas das vossas vidas aqui, ok? E eu gosto muito dessa energia dos cristais aqui, trazendo essa frequência de ativação. Os cristais, nós podemos ativar essa energia, podemos programar essa energia, tanto é que os cristais, eles estão nos nossos circuitos eletrônicos, né? Então, assim, a gente tem cristais em circuitos, assim como o elemento ouro também, né? Para a condutibilidade.
né, elétrica. Então assim, os cristais aqui me dando essa sensação de abertura para vocês de caminhos. E por que que tudo isso está acontecendo aqui para vocês, né? Aqui vem uma frequência, como eu falei para vocês, de liberdade, e eu gosto muito dessa frequência da abertura no terceiro olho, as vendas sendo retiradas. E o que me traz isso aqui para vocês neste momento das vossas vidas, né? Esse olhar que a gente passa a ter quando nós saímos vitoriosos. Aqui, veja, tem um inverno, então me mostrando uma situação inóspita, um cenário inóspito de frio, de dificuldade, de desafio, com as intempéries da nossa mãe natureza, aqui colocando vocês à prova, então me mostrando aqui sobre uma fase que foi difícil, que foi desafiadora, mas que agora vocês se libertaram. É uma sensação de vitória aqui sobre uma fase extremamente desafiadora, sobre uma fase extremamente difícil. São aquelas batalhas da vida, sabe, em que a gente passa por questões que deixam o nosso coraçãozinho apertado, a gente sente às vezes a derrota, ou às vezes a gente sente a exaustão no sentido do campo mental. Então assim, a energia do campo mental vai exaurindo a gente, muitas vezes pelas estratégias que a gente tem que tomar, os caminhos que a gente tem que seguir naquele meio daquela situação desafiadora. Então assim, uma série de questões que vão absorvendo a nossa energia, que vão drenando as nossas forças, e muitas vezes causadas por acontecimentos estes desafiadores, que ainda já não basta a situação em si, como por exemplo, às vezes aquele término daquele relacionamento, aquela ruptura abrupta, ou então, por exemplo, aquela demissão que você não estava esperando, ou aquelas questões bem pontuais das nossas vidas em que a gente estava ali se dedicando. Aqui vem nessa dinâmica de vocês estarem se dedicando em algo e de repente ocorrer aquele pum. E aí encerra-se aquele capítulo, mas não é, na maioria das vezes, de uma forma agradável. E aí, além de nós termos que lidar com aquela situação, vocês aqui, né? Lembrando sempre que se trata de uma leitura geral, não é uma leitura particular, então mantenha sempre esse bom senso, essa sabedoria dentro do seu coração, que você é livre sempre para fazer as suas escolhas, tá bom, meus queridos? Então aqui me trazendo essa sensação de que você, além de ter que lidar com a situação em si, por exemplo, uma demissão, ainda existe toda uma questão emocional dentro, né? O nosso íntimo, no campo das nossas emoções. E tudo isso vai deixar a gente, às vezes, cabisbaixo, vai deixar a gente borocochô, e às vezes são aquelas situações em que a gente se cobra e fica se perguntando, mas por que isso aconteceu dessa forma? O que eu fiz de errado? Por que isso aconteceu comigo? E aí vem exatamente essa saída. Eu gosto muito de uma frase do poeta sufi Rumi, que ele fala que a ferida é o lugar por onde a luz entra. Então são naqueles momentos de grande sofrimento, daquela dor, daqueles momentos bem pontuais nas nossas vidas, em que a gente se sente assim, sabe, derrotado, né? Em que a gente sente assim que parece que dali não vai ter mais possibilidade da gente descortinar outras coisas, da gente acessar, como por exemplo a prosperidade. Olha que interessante aqui a cobra trazendo por dois motivos aqui, hein? Muito legal isso que está vindo para passar para vocês. A cobra, por conta aqui da família com a serpente, esse ano na astrologia chinesa é o ano da serpente. Então ambas estão na mesma família, digamos assim, né, no mesmo reino, então são animais muito semelhantes, uma é a cobra, a outra é a serpente, mas veja a analogia que a gente consegue através disso, não é, meus queridos? E a questão da troca da pele, ou seja, da renovação, da gente trazer sim, tanto é que ela leva, né, no guiso, ela leva a marcação da sua idade, isso não se perde, então, ou seja, ela leva com ela toda a história, toda a vida que foi vivida. E aqui são vocês levando essa história que foi vivida, todo o aprendizado, mas que capacita você para um olhar, e aí vem essa carta belíssima,
capacita você para um olhar totalmente renovado, uma abertura de chakra cardíaco, um alinhamento aqui de todos os chakras e uma energia de vitalidade, de força. São aqueles momentos em que a gente está lá embaixo, a gente está lá no chão e a gente tem que ter aquela força, e eu tô aqui sempre para isso, sempre para ajudar vocês nesse sentido, nunca pelo medo, mas sempre pela força, sempre pela fé, sempre pela esperança. Até na oração de São Francisco, que é belíssima, diz, né? Senhor, faze de mim um instrumento da tua paz. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Então é exatamente nesse momento, eu estou aqui para isso, entendeu? Para naquele momento onde você estiver passando por uma dúvida, Anne, eu estou naquela situação muito desafiadora, eu estou naquele desfecho, eu estou naquela situação que eu citei alguns exemplos, mas é claro que para alguns de vocês são outros cenários, mas são aquelas situações em que nos colocam lá embaixo e a gente não tem a força nem energética, nem emocional, nem mental, nem nada, nem física, para olhar e ver que existe uma nova possibilidade. E ver que nós passamos aí por um eclipse, né? Então, assim, o eclipse ele não vai durar para sempre. Ele é apenas um momento e o sol vai voltar a brilhar. E o que isso está querendo dizer aqui na vossa leitura? Que através da cura, assim como a frase do poeta Sufi Rumi, a ferida é o lugar por onde a luz entra, então a partir daquele momento você se renova com muito mais força, com muito mais capacidades, sabendo mais dos seus poderes, inclusive aqui no sentido de definir novas estratégias, novos rumos, novos projetos, novas ideias, estruturando e alinhando estas ideias, estes ideais, para que você possa acessar por um portal abençoado e chegar num ponto aqui de uma idade próspera. Então veja que nós saímos de uma energia, a gente parte de uma energia 5 para vocês e dobramos essa frequência. Dobramos e vamos para uma energia de prosperidade, ou seja, nada vai ficar permanentemente nas trevas, nada vai ficar permanentemente na ausência da esperança, que é o desespero. E aqui são vocês, renovando as forças, fazendo uma cura magnífica no que tange a pensamentos positivos, de não deixar que naquele momento mais desafiador, que isso acontece com todos nós, naqueles momentos mais difíceis, a nossa mente entra numa sintonia às vezes não tão favorável e a gente acaba ficando naquela máquina de lavar roupas de água suja, né? Negativa. Então, assim, são vocês reciclando tudo isso e também reciclando no campo das emoções e permitindo-se abrir, se tornar receptivos. Eu gosto dessa energia de chakra cardíaco. Quem assiste as leituras aqui do canal sabe o quanto eu trabalho com a frequência dos chakras e também o quanto é importante nós estarmos abertos, nós estarmos receptivos para o novo. E aqui são vocês vivendo uma nova realidade. Que realidade é essa, Anne? Uma realidade muito mais próspera, é a saída desta finalização, dessa situação difícil para uma situação muito, muito, muito melhor. São vocês adentrando e enxergando este portal, porque é aquilo que eu falo para vocês, que as cartas se combinam aqui, coisa mais linda, a luz do divino, as possibilidades do divino estão sempre fluindo. A gente que às vezes não capta, é como aquele dito que diz: Deus escreve certo por linhas tortas. Imagina, Deus não escreve certo por linhas, as linhas não são tortas, né? Deus escreve de forma belíssima e é a gente que enxerga torto, entende? Então assim, parece que é torto, mas não é. É tudo perfeito, é tudo perfeito. Eu sempre falo isso para vocês, tudo é bênção, tudo é beleza e tudo é perfeição. Quando você se conecta nessa energia, você se reergue, olha para a nova página da sua vida, que é uma tela em branco todos os dias, é essa nova possibilidade. Se enche de ânimo, se enche de luz e começa a fluir na direção dos seus novos objetivos. Então, por exemplo, se é sobre um trabalho, são vocês buscando esse trabalho. Seja você criando um trabalho, seja você criando o seu próprio negócio, seja você buscando conexões. Esse ano fala muito sobre essas parcerias, sobre essas conexões positivas,
ok? Então, de repente, uma parceria legal para você ter, para você fazer um negócio, ou de repente dentro de um outro trabalho, uma parceria para você fluir nesse trabalho junto a uma pessoa, ou se de repente for você repaginando a sua vida como um todo. Lembra sempre que essa energia de sucesso, esse significado de sucesso, ele vai variar mediante o momento em que nós estamos vivendo e mediante os nossos objetivos. Então aqui vem muito para vocês sobre quais são os objetivos que você tem neste momento. Quais são as metas que você tem neste momento? O que você gostaria, mesmo que você esteja, vamos supor, e aí vem todo o meu carinho para poder lidar com você que de repente está lidando com uma situação muito desafiadora e está com a energia, né, o coraçãozinho muito triste, muito sem tchatcha, né, muito sem ânimo. E às vezes para vocês que já passaram fica um pouco mais fácil, não que seja fácil de forma alguma, mas às vezes já passou um certo tempo, fica um pouco mais fácil. Então cada um de vocês está num momento, né? Mas a força para retomar a vida. E aí você pensa assim, e aí vem a minha questão para cada um de vocês, né? O que você deseja estar vivendo, mesmo que você esteja lá naquela situação assim, no chão, arrasada, arrasado, chateada, chateado. O que você gostaria de estar descortinando agora neste momento? O que você gostaria de estar vivendo e que para você traz um senso de prosperidade, traz um senso dessa pessoa que trocou de pele, no sentido de deixar para trás as mágoas, deixar para trás aqueles pensamentos que às vezes são associados à culpa, ou estão associados a aquilo não deu certo, então aquilo pode se repetir de novo, e pensar nas coisas que você pode construir mediante os seus próprios esforços, mediante a sua própria vontade, mediante o seu ânimo, o seu tchatcha, a sua criatividade, e colocar tudo isso para a construção de uma pessoa que reina soberano na sua vida, porque fez essas escolhas mediante a sua própria vontade, mediante essa transmutação daquilo que foi extremamente negativo, extremamente desafiador, mas que se recheou de forças e teve a sabedoria, a construção da sabedoria interior de se reinventar. E literalmente fazer como o animal aqui de poder, porque esse deck ele trabalha muito dentro dessas energias dos totens, dos animais de poder. Então a gente tem aqui essa energia desse animal que vai trabalhar com perspicácia, vai trabalhar com um certo movimento de procurar caminhos onde antes, não haviam rotas. Ela vai criando a cobra, esse animal que ela vai partindo, ela vai indo, e ainda do chão, hein, gente? Do chão. Ela vai rastejando e nisso ela vai fluindo. Ela vai evoluindo e vai trilhando novos caminhos, vai trilhando novos rumos. E aí vem esse questionamento para mim, para vocês, né? O que você gostaria de estar sentindo que nesse momento traria uma sensação de prosperidade para você? Então, por exemplo, Anne, eu quero um novo trabalho, eu quero uma nova carreira para mim. Então é aquele momento de você trabalhar com seus pensamentos de forma bem ampla, de forma bem arrojada, de forma bem positiva. Isso vale na verdade para qualquer cenário, para que você possa conquistar este lugar que é seu. Existe uma energia na vossa leitura, uma energia de Mestre Saint Germain, uma energia de proteção e uma energia aqui, gente, que conecta vocês também na frequência do ano. Então nós temos um ano de 2025, ano 9, que vai falar sobre nós colhermos, um ano de colheita, mas que também fala de pontos culminantes. O que quer dizer isso? São pontos ápices em que dali para frente ou vai ou simplesmente alguma coisa tem que transmutar. Algumas coisas não vão continuar seguindo para que a gente chegue no ano 10, entende? Então é aquele momento em que você cria estratégias, cria pensamentos bem objetivos para que você possa chegar nesse ponto de você olhar para a sua vida e se sentir em paz. Principalmente, gente, porque a paz é o solo fértil de onde tudo prospera e floresce nas nossas vidas. E aqui vem essa energia dessa espada
que é um ponto de delimitar aquilo que foi sofrido, aquilo que machucou, aquilo que gerou dor, fica para trás. Agora é um marco. Daqui para frente, você flui com esse ganho de sabedoria para a construção de um novo ser, trazendo na sua bagagem a sabedoria, mas buscando aquilo que significa para você prosperidade. Então pode ser que para alguns de vocês seja uma modificação na vida como um todo, porque aqui existe energia de pensamento e também existe energia daquilo que me faz bem, daquilo que me anima, daquilo que me dá vontade, que me dá garra, que me dá força, que me dá ânimo de seguir em frente. Então, por exemplo, é um novo cenário, quero me mudar, quero viver numa outra cidade. Vá em busca. Comece a arquitetar, comece a planejar, porque as portas estão abertas. As portas do sucesso estão abertas, tá bom, meus queridos? E é esse o mantra que eu quero fazer para vocês, tá bom? Neste momento da vossa leitura, eu já quero entrar com o mantra, porque tá muito forte a energia, uma leitura extremamente linda, uma leitura poderosa, uma leitura forte energeticamente falando. Depois eu vou passar para vocês os chakras, para a gente ativar, para vocês potencializarem ainda mais essa energia, caso assim vocês queiram, tá bom? E aí tem outros recados importantes para passar para vocês também, tá? Então vamos lá, o mantra que eu vou fazer com vocês é exatamente esse. As portas do sucesso estão abertas para mim. As portas do sucesso estão abertas para mim. E eu decreto, está feito e assim é. Tá bom, meus queridos? Lembrando que eu gosto de colocar sempre no plural, tá? Então, quando você for escrever, caso você venha escrever, escreva no plural, tá? Porque quando a gente escreve no plural, nós não estamos colocando só a porta do sucesso, não só uma porta, não. Vamos colocar as portas, porque assim você cria uma energia de que você vai adentrar em uma e depois vem uma nova possibilidade, e aí você cria outra possibilidade, e assim você vai fluindo num caminho de sucesso. Então coloque sempre no plural, independentemente se for só esse mantra, porque com certeza vão vir outros, né? Mas sempre quando eu fizer um mantra desse jeito, afirme no plural, tá bom, meus queridos? E quero passar para vocês também um outro mantra que, se você vem acompanhando o canal, você já sabe, do nosso projeto de luz. Então, é um mantra anual para a gente estar trabalhando ao longo de todo o ano de 2025. E esse mantra faz parte desse projeto e é o seguinte: como é que você vai realizar este mantra? Todos os dias pela manhã, você vai repetir as seguintes palavras: eu celebro a minha vida, eu celebro as minhas conquistas. Então lembra, é no plural, tá? Então eu celebro a minha vida, que assim é a sua vida, né? Então aqui fica no singular. Eu celebro as minhas conquistas, no plural, porque assim você dá uma ideia de movimento, você dá uma ideia de pluralidade, tá bom, meus queridos? E o mantra é simples, é só esse, tá? E você pode trabalhar, com certeza você pode unir os dois mantras. As portas do sucesso estão abertas para mim, eu celebro a minha vida, eu celebro as minhas conquistas. Este mantra, ele faz parte desse projeto que eu intuí que eu deveria trabalhar com todos vocês ao longo de todo o ano de 2025. Eu vou trabalhar todas as leituras até o final do ano com vocês, tá bom, meus queridos? E ele faz parte de uma ideia de que se nós celebramos, automaticamente nós estamos numa energia de gratidão. Então, a partir dessa energia de gratidão, de nós celebrarmos a nossa vida, que é uma dádiva, que é um presente que nos fora dado, a gente também, além da gente se animar, principalmente nesses momentos desafiadores, principalmente nesses momentos em que a nossa energia está muito, muito, muito lá embaixo, né? A gente consegue sentir esse ânimo, se conectar com a força do divino que está dentro de cada um de nós. E além disso, contribuímos para a energia do nosso planeta. Celebramos as nossas conquistas, entramos numa energia fantástica de harmonia, de gratidão que emana dos nossos sagrados corações e que com certeza reverbera
para a nossa vizinhança, para a nossa comunidade, cidade, estado, para o nosso país, para o nosso mundo, meus queridos. Dessa forma, nós nos tornamos elos de uma grande, poderosa e luminosa corrente do bem. Então eu convido você a participar, a ser mais um elo dessa nossa corrente. Vamos juntos nessa grande e poderosa energia do bem maior. Eu conto com você. Todos os dias pela manhã você repete: eu celebro a minha vida, eu celebro as minhas conquistas. Tá bom, meus queridos? E também pode ser que você... Olha isso, gente, misericórdia, olha que coisa mais linda. E aqui as cartas também se conversam, olha que lindo. Pode ser que para alguns de vocês essa situação não esteja acontecendo ou não faça parte da sua vida nesse momento, né? E aí pode ser que você conheça alguém que você fala assim: Anne, mas é para uma pessoa que eu conheço que é perfeito, sabe? Às vezes pode acontecer, por conta dos laços de amor, pode ser que haja essa conexão no sentido da mensagem chegar até você e aí você ser aquela pessoa que vai ajudar. E aí naquele momento você pode, claro, deve, né? Compartilhar o vídeo para essa pessoa sentir esse acolhimento. É tudo que essa pessoa precisa nesse momento. De um acolhimento, de um abraço. E a leitura toda que eu faço, toda a dinâmica da leitura, ela vem exatamente nesse sentido. De dar um auxílio, de dar uma atenção, principalmente naquele momento desafiador, naquele momento de dificuldade. Tá bom, meus queridos? Então, pode ser que a leitura venha nessa conexão, né? De ser alguém que através dos laços de amor, você possa ser a pessoa que está fazendo aí o intermédio para que essa pessoa chegue na leitura, tá bom, meus queridos? E aí você fala: mas não é o signo da pessoa. Não tem problema nenhum, tá? Se atenha, fale para a pessoa, no caso, para ela se ater à mensagem, não à questão do signo. Vai lembrar sempre que são questões que as cartas trazem no sentido de vida. Então a gente sempre vai ter mensagens que valem para todos nós, em vários momentos das nossas vidas, tá bom, meus queridos? Então vamos lá, eu gostei muito dessa carta que veio aqui para vocês e eu quero aproveitar, e já que eu tô falando das cartas, olha isso, gente. E já que eu estou falando das cartas, eu quero aproveitar e falar para vocês que as cartas que eu uso, tá, gente? Muitos de vocês sempre pediram para mim a questão: Anne, quais são os decks que você utiliza? Eu tenho colocado aqui na descrição, tá, gente? Então, na descrição do vídeo, logo ali embaixo do título tem um mais. Aí você tá escrito mais, aí você clica ali e vai abrir toda a descrição deste vídeo. Lá tem algumas informações importantes sobre a leitura e tudo mais. E tem, gente, os decks que eu estou utilizando nesta leitura em específico. Mas se você quer conhecer a minha coleção completa, tanto de tarôs quanto de oráculos, eu recomendo que você acesse o meu site, que também tem o link aqui na descrição, mas eu vou deixar aqui na tela também, www.oequinociotarô, tarô com T no final, fica tarote, né? tarote.com.br, tá bom, meus queridos? É exatamente o nome do canal, O Equinócio Tarô, tudo junto.com.br. Vai aparecer aqui para vocês e tem também na descrição. E aí é uma forma de vocês estarem sempre vendo as novidades, é um novo ponto de encontro que a gente tem. Então eu recomendo que vocês salvem esse site, deixem esse site salvo, tá? Acessa sempre como seus favoritos lá no Google, deixa lá, tá bom? Para você estar sempre acessando. Por quê? Porque eu vou estar sempre atualizando esta lista. Então é uma forma de você sempre ver as novidades que eu estou utilizando, porque eu adoro esse universo, eu sou uma apaixonada, sou fascinada pelo mundo das cartas, e estou sempre buscando coisas novas, né? Então, recomendo que você acesse, tá? E também é uma forma de você saber sobre as postagens mais recentes. E aí você sempre tem uma parte lá e você fica sabendo sempre dos posts, dos vídeos mais recentes, tá bom, meus queridos? Então vamos lá, olha, uma energia aqui para vocês que conecta vocês na frequência do ano, e aqui eu já tinha sentido essa energia porque nós abrimos a leitura com a frequência do número 5, esse ano, por ser o ano 9, ele tem o 2025, então tem o 5 lá dentro,
tá? Tem o 5 dentro dessa composição do número 9 e a gente tem aqui também o número 9 para vocês, tá? Aliás, 2 vezes, porque esse, olha que lindo, gente. Esse é um dos arcanos, essa carta é uau! Esse é um dos arcanos que está regendo o nosso ano, tá? É o arcano do Eremita e nesse deck é muito, muito, muito especial. Nós temos também um outro arcano fazendo a contraparte, né? Fazendo a soma das energias. E eu não vou falar porque eu expliquei isso na leitura, na leitura anual para vocês. Eu vou deixar o card aqui no cantinho para vocês, como eu sempre deixo, tá bom? Nesse card tem todas as leituras de vocês, tá? Tem as leituras todas de Libra que eu fiz nesse ano. E eu expliquei sobre isso, sobre a questão da numerologia, na sua leitura anual, Libra 2025. Tá bom, meus queridos? E lá também tem a do começo de 2025, que vai até, gente, a primeira quinzena de abril, tá bom? E aí, essa primeira quinzena de abril é mais ou menos, tá? Não se atenha a essa questão das datas, porque eu mesma também não me atenho a essa questão das datas, porque quem sou eu para brincar de Deus e ficar prevendo uma coisa, né, gente? Tarô não é predição, tarô não é bola de cristal. Tarô aponta tendências, energias, que se a gente der um passo já vai mudar tudo, já vai mudar toda a configuração. Afinal, nós é que criamos o nosso destino. Já dizia William Shakespeare, o destino não está nas estrelas, o destino está nas nossas mãos. Tá bom, meus queridos? Então vamos lá, aqui 2 vezes essa energia do número 9, conectando vocês na frequência do ano, por isso assistam a vossa leitura anual. E aqui, gente, vem um movimento que é muito importante a gente falar quando nós estamos numa situação extremamente desafiadora, que é sobre a questão da cura. Então, quando eu falo, por exemplo, aquele mantra para vocês, eu deixo ir para o novo vir, muitas vezes pode dar uma sensação de que parece que a gente vai dar um salto e vai deixar tudo para trás, e vai apertar um botão, hoje eu tô sofrido, amanhã eu já não tô mais, amanhã eu tô dando risada. Não é assim, né? O momento da cura, de nós processarmos toda a dor, seja ela qual for, de uma perda, da perda do trabalho, daquele término daquele relacionamento, de algum ente querido que partiu, às vezes de alguma coisa que deu muito, muito, muito errado, e aí a gente se sente culpada, se sente culpado, e fica aquela tormenta dentro de nós emocional. E assim, não é uma coisa que a gente vai dormir e vai acordar e pronto, não tem mais nada dentro de mim. Claro que tem. Então existe um tempo para processar, existe um tempo para que a gente possa se reerguer e se dirigir novamente num caminho que é o caminho que nos ilumina, que é uma vida em que você olha aqui e existe a renovação, como o próprio bichinho aqui, o próprio animal de poder, a cobra. Ou seja, existe a renovação, mas também existe o tempo do processar toda uma situação. Então, às vezes, aqui também vem para vocês, né, que de repente estão passando por esse momento, não se culpem. Mas eu já tenho que... A vida, às vezes, cobra muito da gente, né? E às vezes a gente acha que a gente está perdendo tempo até com aquela questão do processar a dor, né? E cada um tem o seu tempo. Então, às vezes, por conta das interferências que nós temos, e hoje por nós termos um acesso a muitas informações, a muitas vidas, né? Que a gente abre as mídias, a gente fica sabendo da vida de todo mundo ali, ou pelo menos parcialmente, né? A vida que se é interessante e é conveniente se mostrar, é muito importante ter em mente isso, mas gera-se uma ansiedade e a gente fala, nossa, mas eu não tô nesse compasso, e eu tô perdendo tempo de vida. Você não tá perdendo tempo de vida, você está num momento seu. E pensa sempre que quando a gente faz a cura no tempo certo, mesmo que às vezes vai parecer que a gente está um pouco solitária, que a gente está um pouco solitário, que a gente está ali naquele nosso momento, quando você sair disso, aí sim. Então é aquele momento de reunir forças, de tentar encontrar o seu norte mediante tantos caminhos, você se conecta com o seu norte. Lembra da frase de William Shakespeare? E tem uma frase de Ralph Waldo Emerson que eu gosto muito, que aí vem o arrojo que está aqui para vocês. Em meio a esse renascimento, o caminho que eu traço, ou seja,
seguindo na direção dessa estrela dentre tantas, mas, como já dizia Ralph Waldo Emerson, não vá por um caminho, por uma trilha onde todos vão. E sim, vá por um caminho que nunca foi trilhado e deixe o rastro. Então é isso. Desbravando um novo horizonte e se conectando com o seu norte, que muitas vezes não vai ser o norte de outra pessoa. E tá tudo bem, ok? Mas no momento em que a cura se faz, realmente a luz entra por aquela ferida, por aquela marca, e você passa a iluminar. E aqui vários pontos de luz na leitura, né? E essas duas cartas juntas, elas me dão essa prova de que realmente teve um período para assimilar tudo isso, mas que quando você realmente sanou tudo isso, nossa, você só acessa esses portais de sucesso, porque a nossa vida é para ser bem-sucedida. Não pense que é apenas no sentido financeiro, mas é num sentido de você olhar para você e você fala assim: uau, que trajetória, que caminhos eu percorri para chegar até aqui, sabe? É até uma música que eu gosto muito, né? Que ela é muito bonitinha a letra e fala: você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. Ninguém sabe o quanto a gente caminhou, né? Vocês não sabem o quanto eu caminhei para chegar até aqui. Eu não sei o quanto vocês caminharam para chegar até este momento das vossas vidas. Cada um sabe o que passa dentro do seu sapato, né? Tem uma expressão do inglês que eu gosto muito que fala de estar nos sapatos um do outro, né? Você vai calçar o sapato de uma pessoa, vai estar diferente, mesmo que seja seu número, é diferente. É a história da caminhada que é única, exclusiva de cada um. Por isso que não dá pra gente ser como um mata-borrão, né? Uma repetição, uma cópia, uma xerox um do outro. E até por isso que a própria leitura, né, aqui feita por mim, Anne Marques, do canal O Equinócio Tarô, ela é feita para inspirar, porque imagina a mesma leitura ser uma cópia para um ser humano, depois para outro ser humano. Gente, misericórdia, é impossível isso, né? Então, assim, o que me traz aqui para vocês é sobre essa retomada da força, o arrojo para seguir um caminho onde ninguém estava seguindo, autenticidade, originalidade, e você chega lá. E ai, como chega, tá? Aqui me mostrando que se é um trabalho, você conquista aquele cargo, aquela posição, se é sobre um novo tipo de dinâmica para ganhar dinheiro, você também conquista. Estamos falando sobre satisfação, sobre realização, o significado da palavra sucesso, que muitas vezes não está associada ao dinheiro. Também tem dinheiro aqui, entende, gente? Depende muito da busca de cada um. Mas às vezes é sobre a própria paz interior, sobre a reenergização, sobre sentar-se calmamente na sua casa, né, na sua casinha, no seu espaço, e você contemplar toda a jornada, tudo que você percorreu, a força que você nem imaginava que você tinha. E aí teve uma vez que eu fiz uma leitura e eu falei assim: gente, vocês têm noção do tamanho? Olha isso, gente, as cartas dos raios, olha que lindo. Se alimentando aqui, uma alimentando a outra. Vocês têm noção do tamanho da força que vocês têm? Então é isso, sabe? Você tem noção do tamanho da força que você tem. E a gente nunca tem noção do tamanho dessa força, que é a força do divino que está dentro de cada um de nós, até que a gente passe por certos momentos que são como divisores de água. E aqui está esse marco, né? Que são como divisores de água. E quando a gente olha para trás, a gente fala: uau, né? Valeu cada passo, valeu cada passo. Eu chego aqui neste ponto de prosperidade, neste ponto de sucesso, com muita satisfação, com muita alegria de todo o caminho que eu percorri, da história da minha vida. Que lindo, gente! Vamos lá. Gratidão a Deus por me permitir realizar esta leitura para os queridos regidos sob o signo de Libra. Gratidão, meus queridos, por todo o vosso carinho, todas as curtidas, compartilhamentos, a você que está inscrito aqui no canal, a você que está chegando. Seja super bem-vindo aqui no canal O Equinócio Tarô. Gratidão, meus queridos, por toda a amabilidade, por toda a gentileza. Estejam certos que todo esse carinho, todo esse amor chegam aqui sim no meu coração,
como um forte, forte, forte abraço de luz. Estejam certos que vocês são luzes a iluminar a minha vida. E é por isso que eu abençoo cada um de vocês, os seus, e que toda essa energia emanada na minha direção possa voltar sob a forma de bênçãos multiplicadas nas vossas vidas, aqui, agora e por todo sempre. E assim é. Vamos lá. Libra, o que os queridos regidos sob o signo de Libra precisam saber para este momento das vossas vidas. Olha, coerência, paixão e empoderamento. Ok, vamos lá. Eu vou deixar aqui para vocês esse deck aqui, que eu quero que ele já entre na energia da vossa leitura. Esse deck foi um que eu usei nas leituras anuais, tá? Quando você assistir lá ou voltar no vídeo para assistir, não esqueça de ver, é muito importante, tá? A sua leitura anual, principalmente anual. Eu usei esse deck. Esse deck é muito legal porque ele traz práticas de ativação, de ativações. Vai ser muito legal a gente usar ele aqui, tá bom? Então essa carta, olha essa energia do Chacha, que antes estava borocochô, olha essa energia dessa força pulsando, dessa energia do Chacha, essa energia Yang sendo trazida, pulsando. Linda essa carta. Essa carta fala sobre a paixão, número 34, depois eu vou mais a fundo para vocês. Já falei um pouquinho sobre os números, né? Mas depois eu falo mais um pouquinho. Então aqui a gente tem o 34 se transformando no número 7. Então ela diz assim, a frequência da paixão nos lembra que por debaixo de cada emoção intensa, olha isso, gente, reside uma gema, ou seja, uma pérola, uma joia de insight, equilíbrio e calma. É perfeito para esse momento da cura, né? Porque aqui fala às vezes sobre aquelas questões emocionais muito intensas e que por debaixo dessa camada a gente pode acessar, e aqui a energia do terceiro olho, belíssima nessa carta, a gente pode acessar as camadas mais profundas de um entendimento que naquela situação, às vezes da raiva, às vezes da tristeza profunda, do porquê que aquilo aconteceu comigo, por que aquilo está acontecendo comigo, por que tem que ser comigo aquilo, entende? Então, por debaixo dessas camadas, a gente consegue entender e ter os insights necessários para lidar com a situação e traçar um novo rumo para as nossas vidas. Eu vou deixar um livro aqui embaixo para vocês na descrição do vídeo, que é um livro fantástico que fala muito sobre isso, que é o livro do Eckhart Tolle. Tá aqui embaixo na descrição, tá? E tem também lá no meu site. Esse livro é fantástico. Nos assiste a encontrar o equilíbrio, olha isso, o equilíbrio entre a intensidade, nos movendo de uma energia caótica para a calma, exatamente nesse núcleo onde nós podemos encontrar a sabedoria duradoura que nos preenche. Gente, é perfeito para esse momento. Momento da revelação, o momento da vitória sobre aquele grande evento, sobre aquela grande situação. E resgatar, inclusive falando sobre essa carta, resgatar a paixão pela vida, o sabor pela vida, a vontade, a alegria de viver, de continuarmos. Helena Blavatsky diz no seu livro, ela diz assim, vive em vão o homem que não leve a cabo a tarefa que lhe foi assinalada em vida, na vida, né? Então é muito sobre isso, sabe? Da gente se conectar novamente com o nosso propósito. E aí vem essa energia da coerência e vem a energia do número 13, que a gente se conecta na frequência da base, da estrutura, de um alicerce, energia do número 4, de um alicerce que com certeza aqui foi rompido, né? Daquele alicerce que porventura você estava ali construindo, se dedicando e aquilo veio abaixo
Então aquele relacionamento que você estava ali se dedicando e colocando toda a sua energia, todo o seu empenho, todo o seu amor, ou aquele trabalho, ou algum outro cenário, entende? E aí aquilo tudo veio abaixo, né? Então criando novamente uma estrutura forte, consolidada, né? A frequência da coerência apoia a nossa habilidade de harmonizar com a frequência do nosso coração. Eu gosto muito disso, falo muito sobre isso nas nossas leituras, com a frequência da mente. E aqui eu vou transcender essa energia. Por quê? Porque eu gosto de trabalhar com a energia da consciência, tá? Então aqui para mim vem essa frequência de conexão com o nosso chakra cardíaco, e a nossa sublime consciência. Ou seja, é uma mente que se conecta à consciência do universo, do cosmos, numa habilidade ótima de, gente, pasmem, olha o que está escrito aqui, misericórdia, eu falo para vocês que não existem coincidências, que tudo, e absolutamente tudo, é bênção, é beleza e é perfeição, de criar a realidade que nós desejamos. É isso, né? Primeiro, organizando os pensamentos, organizando a energia, fluindo com paixão, com determinação na direção desse novo objetivo, dessa nova reconstrução, né? Traçando o seu norte, traçando a sua rota, com autenticidade, com originalidade e adentrando, acessando esses portais. Estejam atentos a ideias, estejam atentos a ideais, a movimentos criativos que possam estar surgindo para vocês. Tá bom, meus queridos? Linda essa carta. Inclusive conecta exatamente com as cores que estão sendo ativadas aqui na vossa leitura, né? Muito, muito, muito perfeito. Essa outra carta que veio aqui para vocês, ela vai trabalhar com uma energia do número 26, energia do número 8. Olha que lindo, né? Mais uma sincronicidade para a gente observar aqui. Então a gente tem, falei para vocês do 5 para o 10, olha que lindo. E aqui do 13, que é o 4, para o 8, 26, 8. Então perceba que a energia ela vai se dobrando. E aqui para mim, através da cura, você tem a frequência que se eleva, a energia que passa a circular de uma forma melhorada, né, com mais potência, tem uma alimentação em todos os chakras e que, portanto, passa a fluir na vida e passa a gerar a prosperidade, energia do número 8, né? Então aqui essa carta fala sobre o empoderamento e também combinando com as cartas. Então ela diz assim, a frequência do empoderamento apoia a nossa habilidade de nos demonstrarmos, né, de aparecermos completamente, unindo-nos aos outros numa confiança profunda de que todos nós estamos conectados através da mesma fonte. Olha só que interessante. Aqui falando sobre a originalidade, ou seja, cada um dentro daquilo que traz como dom, como potencialidade, como virtude, como valor, para colocar a serviço do mundo. E aqui falando também sobre as parcerias, como eu falei para vocês, que esse ano também vibra dentro dessa energia. Eu expliquei lá na leitura anual sobre isso, né? Sobre essas frequências que a gente vai se conectando. E não é porque talvez aqui para alguns de vocês, isso que eu vou falar, ok? Pode ser que não tenha dado certo, por exemplo, dentro de um relacionamento, seja ele qual for, seja para romance, seja para uma parceria de sucesso, não é porque aconteceu e foi ruim que isso vai se repetir. Lembra sempre que você lembra do que eu falei do guiso, você leva a experiência. Então é aquele faro fino, é aquela perspicácia da cobra de saber, opa, essa parceria não é boa, mas aquela ali é, entende? Então para alguns de vocês pode ser sobre isso. Tanto num relacionamento afetivo, amoroso, quanto para uma parceria de negócios, por exemplo. Tá bom, meus queridos? Uau, que leitura é essa? Cheia de sincronicidades, né? Lindo demais. Vamos lá.
Eu vou tirar essas cartas para vocês e aí nós vamos trabalhar com as energias dos chakras e quais são os chakras que estão sendo ativados aqui na vossa leitura, que essa parte faz parte, vai ótimo, nesse momento, esse trecho da leitura faz parte, tá bom, meus queridos? E é importante para o trabalho no sentido energético para vocês, essa parte faz parte, foi ótimo. Vamos, os pleonasmos redundantes, vamos lá. O que mais? Quais são as energias de ativação? Quais são as práticas para os queridos regidos sob o signo de Libra estarem ativando neste momento das vossas vidas? E eu tenho observado uma coisa aqui na leitura, fazendo a leitura para vocês e observando a mesa. Olha só, gente, as duas velas estão cheias, ok? Essa vela, ela brilha, olha isso, essa vela, ela tá brilhando mais, representando aqui para mim, né? Representando aqui para mim esse novo momento, essas portas que se abrem e vocês adentrando a essas portas por esforço, por demérito, por merecimento, por dedicação, enfim, por vontade, a maior força que existe, maior até do que a força dos átomos, como dizia Einstein. E essa daqui meio borocochô, as duas no mesmo nível, tá? E aí mostrando o início da leitura, mostrando a tristeza, mostrando... Ó, veja o Chacha, até aqui na minha mesa, gente, o Chacha também se comporta de uma maneira crescente para vocês. Olha que lindo, não sei se no vídeo vocês conseguem ver exatamente como eu estou vendo, espero que sim, né? Mas é nítido aqui, né? Assim, é visível, né? Essa aqui tá bem mais borocochô e essa aqui tá super forte. Fantástico, vamos lá. O que mais, os queridos regidos? Olha que... Nossa, gente, meu Deus. Meu Deus. Eu ia até falar, mas até parei, né? Os queridos regidos sob o signo... Olha que lindo. Vou pegar 3. Regidos sob o signo de Libra. Precisam saber. Esse deck também faz parte, é a mesma família daqui, tá? E eu vou fazer com vocês, então, eu quero aproveitar e quero fazer com vocês os chakras, antes de ler essas cartas para vocês, quero passar quais são os chakras que estão sendo ativados aqui. Bom, aqui já veio um chakra, que é o chakra raiz, que a gente vai trabalhar com a energia da cor vermelha, Muladhara, esse chakra básico. Vamos trabalhar também com o chakra cardíaco, tá? Anahata Chakra, que é o verde e o rosa, e vamos trabalhar também com uma energia de chakra Agnya Chakra, que é o terceiro olho, o ponto entre as sobrancelhas, tá bom, meus queridos? E aí é esse tom de azul, esse azul anil, esse azul mais escuro, tá? Então nós temos aqui o vermelho, podemos incluir um pouco do alaranjado também, tá? E aí a gente passa pro Swadhisthana, chakra esplênico, vai ser muito legal isso que eu vou passar para vocês agora. Então nós temos o vermelho, o laranja, o verde, rosa, vamos colocar rosa também para dar aquele amor próprio, rosa, e vamos colocar o azul anil. Como que você vai utilizar essas cores? Roupas, acessórios, objetos de decoração, coisas que estejam pertinho de você. Também é possível usar os cristais, então lembra sempre que os cristais devem estar em contato com você, em contato com a pele. Então, pulseiras, anéis, pingentes, tá? Ou então assim sobre a sua mesa de trabalho, ou então na sua mesa de cabeceira, tá bom, meus queridos? Trabalhe com essas cores. É uma forma de você, esse momento da leitura é uma forma de você potencializar, como se você fizesse assim, nessa energia de dobro, ok? 2, 4 vezes mais as energias que estão favoráveis aqui para vocês. E aí você rema, é como se você estivesse, né, remando, fluindo, virando o barquinho na direção dessas energias que você quer ativar. Por exemplo, de seguir na direção das portas, né, do sucesso que estão abertas para você. Tá bom, meus queridos? Então, utilize essas cores também, gente, sob a forma de flores. Coloque flores na sua casa, coloque flores na cor do vermelho, na cor do alaranjado. Coloque também
alimentos nessas cores. Então, gente, importante, se você estiver passando, é uma sugestão, ok? Você não é obrigado a nada, misericórdia, é só uma forma de auxiliar de algum modo, e você faz dentro do seu livre-arbítrio, tá bom, meus queridos? Então fica sempre mediante o seu bom senso. Eu vou passar de forma muito amorosa. Então você pode incluir na sua alimentação, caso queira, utilizando a sua liberdade do ser, você pode colocar alimentos nestes tons. Então, alimentos na cor do vermelho, exemplo, morango, melancia e principalmente aqui, tá? Abóbora, batata doce, tá? Coloque esses alimentos na sua alimentação, raízes, tá? Cenoura, principalmente os que têm a cor do alaranjado, né? A cenoura, o mamão, a manga, mas principalmente a abóbora, principalmente a cenoura, coisas que vão nascer fincadas na terra, tá bom, meus queridos? Caso você esteja passando por esse momento agora, tá? Se você já passou, tudo bem, mas nesse momento, tá? De resgatar a sua força. Se já passou há um bom tempo e você ainda sente essa dor, e você ainda está nesse sofrimento, então pode incluir esses alimentos também, tá bom, meus queridos? Então vamos lá. Essa carta fala sobre isso, né? Sobre essa força do divino, e ela novamente conecta você. Gente, olha isso, misericórdia. 2 decks diferentes e os dois trabalhando na mesma frequência. 26, que dá 8, 62, que dá 8. Lindo demais, né? Então aqui, eu sou amada, eu sou amado, eu sou o amor. Então naquele momento em que tá difícil da gente olhar para um novo dia, para o sol, que sempre volta a brilhar, mesmo quando tá chovendo, tá frio, tá nublado, tá lá atrás das nuvens, mas está brilhando por nós, nos chamando à vida, nos chamando à ação, ao movimento, cada um dentro do seu tempo, mas está nos chamando para continuar com os nossos propósitos elevados. Como dizia meu avô querido, viemos aqui para servir, viemos aqui a trabalho. Viemos aqui a trabalho, um grande sacerdote da minha linhagem. E eu passo isso para vocês com muito amor. Então é nesses momentos que a gente tem que se conectar. E quando eu falo, eu celebro a minha vida, eu celebro as minhas conquistas, você está celebrando este amor também. Porque cada conquista sua é uma conquista do divino. Porque sabe que você está em missão, realizando tudo aquilo que você deve realizar. E se colocou em missão para isso, para tal, ok? Então, a tarefa que lhe for assinalada, como disse Blavatsky, eu sou amada, eu sou amado, eu sou o amor, trabalhando no nível de chakra raiz, ou seja, dando o alicerce, dando a sustentação naquele momento em que parece que tudo se desmanchou, e aí você olha, às vezes não tem nem onde se segurar. Se segure na força do amor. Na força do amor do divino, que está sempre sustentando a cada um de nós, constantemente, eternamente. Nós somos filhos e filhas desta fonte. Olha a conexão desta fonte. Lindo. Essa carta diz assim, o sopro da vida. Então aqui fica uma prática para vocês estarem realizando, fazendo respiratórios. A respiração tem um poder de transformação. A respiração nos conecta com a ativação do Chi, do Prana. E principalmente quando esse fluxo não está em harmonia dentro do nosso traje terráqueo espacial, a respiração tem esse poder. Então, para quem já conhece as práticas respiratórias, faça, ok? Quem já vem do Tai Chi, quem faz Qigong, quem faz Yoga, faça os pranayamas. Quem não sabe, eu vou ensinar um respiratório simples e muito, muito eficiente, ok? Então, o sopro da vida permita que o ar flui nos seus pulmões e na sua vida. Por quê? Porque através desse equilíbrio interior, desse resgate da paz interior, a gente começa a fluir em harmonia nas nossas vidas e, portanto, começamos a nos reconstruir e começamos a construir a vida, a realidade que nós desejamos. Entramos nessa energia de coerência e não de interferência,
Ok, meus queridos? Perfeita essa carta, perfeita. Energia do número 21, formando aqui a energia do número 3, uma frequência espiritual, linda. E essa outra carta, trazendo essa energia desse novo começo, aqui o 10 e aqui a energia do número 1. Então, o começo, recomeçar, né? Eu gosto muito de começar, não de recomeçar, porque dá essa ideia de repetição, né? E essa carta diz assim, eu sou, aceite-se como você é. Olha que lindo. Então, lembra quando eu falei sobre você se comparar? E principalmente, né, gente, às vezes a gente nem se compara, mas às vezes é tanta interferência que a gente está se comparando inconscientemente, né? A gente nem percebe que a gente já está se comparando. Ah, mas eu estou perdendo tempo, como eu citei o exemplo anteriormente, né? Então se aceite como você é, naquele momento da sua vida. E lembra sempre que é apenas um momento. Porque aquilo não vai durar para sempre. Nada dura para sempre. A vida é efêmera. Nada vai durar para sempre. Então, mesmo aquilo que é mais negativo nas nossas vidas, vai durar para sempre. Mantenha essa consciência dentro de você, né? E aí ela fala assim, né? Aceite-se como você é, uma divina centelha de luz. Olha que lindo isso. E né? Tem tudo a ver com o que eu falei sobre essa energia do amor, né? Quando a gente se conecta com essa frequência amorosa e abençoada, né? Do divino. E se liga nessa força, né? Sabendo que esse amor está dentro de nós, está fluindo dentro e por nós e entre nós. Não é mesmo, meus queridos? Vamos lá. O que mais? Os nossos irmãos das estrelas, nossos irmãos lemurianos, tem para passar aqui de mensagem para os nossos queridos regidos sob o signo de Libra nessa leitura belíssima, nessa leitura magnífica. Muita energia de conexão com as estrelas, com o cosmos. O que mais eles precisam saber? Então, passei para vocês sobre a ativação de chakras, que é uma outra forma de você estar ativando as energias aqui da leitura, mas vale sempre lembrar que as próprias cartas, como eu falei até no início, né, que eu falei, tá vivo, elas têm vida e elas pulsam, tá? Essa energia, elas pulsam essa frequência, eu acredito muito, muito, muito nisso, tá bom? E os próprios mantras que eu passei para vocês também são formas de ativação, mas é claro, se você quiser dar um plus, né, um a mais, então você faz a ativação no que eu falei no nível de chakras, tá bom? Olha isso, gente, misericórdia, Senhor, perfeito. Ah, que lindo, ai, gente, que lindo, esse deck, gente, isso aqui são pinturas, olha, isso aqui é muito importante, eu vou pegar também, aqui são pinturas, viu, a pessoa pinta, é uma moça, e ela tem uma arte sensacional, esse é da mesma criadora, e a arte é fantástica, é pintado, gente, à mão, é a coisa mais linda, e tem essa energia, né, a gente sente isso, a gente sente essa vibração, por isso que eu falo, as cartas, elas são imbuídas de toda uma egrégora dentro delas, existe toda, principalmente as do tarô, né, e as do oráculo, trazendo as impressões do criador, da criadora, né, do material aqui, né, então é bem sobre isso, né, então elas têm vida mesmo, né. Então vamos lá, deixa eu só ver aqui para vocês, olha, aqui a gente tem um número de ativação, tá, número 44 para vocês, a gente tem novamente aqui a energia do número 12, tá, que vai se transformar. Onde que eu falei da energia número 12 para vocês? Gente, que coisa, eu falei do número 12, né? Aqui, sim, número 12, olha, saiu 21, tá? E aqui, eu achei que eu tava ficando doida, como assim? Eu sabia que tinha visto. 21 e aqui 12, tá? Então, duas vezes essa energia do número 3 para vocês. E a gente tem o 44 e temos o 5.
os 5 que já tinha saído na vossa leitura. Então nós temos uma frequência aqui lindíssima para vocês, de conexão com o ano, nós temos uma energia de base, de estrutura, proteção, auxílio, conexão espiritual, uma energia de prosperidade, confirmando para mim essa frequência através da energia do número 8, e também nós temos aqui a finalização de um ciclo, o início de um novo ciclo, e temos um início de um momento fértil, de um momento onde você restaura suas forças, um momento onde você sente a prosperidade dentro de você, fora de você, vendo essa prosperidade acontecendo na sua vida, as coisas florescendo, tudo fluindo, tudo entrando nos eixos, sabe? Retomando a vida como um todo, sentindo essa energia de prosperidade, sentindo que você está no caminho que você determinou, no caminho que você escolheu para você seguir, para você fluir. Tá bom? E nós temos aqui também, gente, números mágicos de ativação que também confirmam para mim que sim, vocês estão no caminho certo, tá bom, meus queridos? Vocês estão no caminho da vida que você deseja criar, que você deseja viver, tá bom? Então essa carta aqui, ela vem trazendo uma ativação a nível de chakra cardíaco. Eu falei para vocês na prática, então ela fala aqui para essa volta ao amor. E que amor é esse? Antes de qualquer conexão, até falei aqui sobre essa carta, né? De qualquer outro tipo de relacionamento, a gente restaurar o relacionamento primeiro, que é o relacionamento conosco. E aqui vem uma energia de autocuidado para vocês. Então, primeiro resgate as suas forças, primeiro cuide de você, primeiro se nutra, para depois você trocar, porque todo relacionamento é uma troca energética. Então, para que depois você possa fluir dentro de um outro relacionamento, possa transbordar do seu coração para uma outra pessoa, independentemente da natureza que essa relação se dê, tá? Mas primeiro existe esse momento de preenchimento, então existe essa volta para o amor, tá? E aqui as cartas também se conectando, né, gente, nessa energia do azul, anil, e indo para o verde, e aqui a gente tem essas cores do verde nessa ativação das runas aqui. Lindo demais. Essa carta fala exatamente sobre isso, resume a vossa leitura, e ela fala desse para você brilhar a sua luz. Olha que lindo. E é isso mesmo, né? E é isso mesmo. Quando a gente olha para aquela determinada situação e fala, agora eu posso brilhar novamente, né? Eu posso brilhar a minha luz. Eu não vou deixar que nada faça com que o meu brilho se apague. Até porque nós somos eternos. Então não dá para nada nem ninguém apagar o nosso brilho, apagar a nossa luz. E quando a gente percebe isso, gente, a gente conquista moksha, a liberdade do ser, que nós já somos, ok? E essa carta aqui, então, falando sobre... Eu peguei ela, gente, por quê? Por conta da cura, no sentido de chakra cardíaco, para ajudar, para potencializar ainda mais. Ela traz aqui um elemental da água. Então, gente, se conecte com a água, ok? Naquele momento em que de repente você possa estar muito triste, muito chateada, com aquela dor, né? Que vai na alma, e a nossa alma sente com toda certeza. Coloque um copinho de água quando você for dormir, e você imante aquela água, né, de energias positivas, de vibrações, faça suas orações, tá? Eu deixo sempre o Salmo 23 para vocês, tá? Então, assim, faça o que você sentir no seu coração, nesse sentido de você imantar a água, tá? Polarizar a água com bons fluidos, tá? E aí você pode fazer uma prática que os nossos irmãos das estrelas, não foi por menos que eu usei esse deck, que os nossos irmãos das estrelas nos ensinaram. E aí você vai pegar o seu copo de água e você vai falar: água, fonte divina e de vida, vinde a mim. Sabes o respeito que tenho por ti. Nesse momento, limpe-me, purifique-me, me faça renovada, me faça renovado. Ajude-me a limpar, ativar o meu chakra cardíaco, enfim, aí você vai falar, né, a tirar esses sentimentos, transmutar estes sentimentos negativos que estão dentro de mim, enfim, aí você vai pedindo, tá bom? E aí você agradece a água e sorve, tá? Ou então deixa durante a noite toda, de manhã você agradece e sorve, toma, bebe essa água,
tá bom, meus queridos? Então aqui conexão com o elemento água, tá? Que pode ser através da água limpinha, fresquinha que você vai tomar, ou então pode ser também, gente, sobre um banho, tá? Um banho sempre vai renovar as energias, vai ser muito, muito bom. Ou uma conexão com a água através de um banho de mar, sempre com segurança, é claro, um banho de cachoeira, enfim, o que você tiver, né? E se você não puder, use a natureza que você tem dentro de casa. Banho de chuveiro mesmo, água limpinha para você tomar. Tá bom, meus queridos? Libra, eu espero do fundo do meu coração que esta mensagem possa chegar no seu coração como um sopro de luz, de amor e de esperança, trazendo um carinho para você neste momento, caso seja esse momento da sua vida, e te deixando com um sorriso, te deixando com um pouco mais de inspiração, de alegria. Se eu já consegui isso, eu já estou muito feliz, estou com meu coração assim pulsando nesse verde esmeralda lindo, fico muito feliz de poder contribuir de alguma forma para a sua vida. Libra, se você gostou deste vídeo, dê o seu curtir, compartilhe com quem você ama, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você receber os avisos sobre os vídeos novos postados. Deixo o meu convite para que você vá visitar também o nosso novo ponto de encontro, o nosso site, aparece aqui embaixo na descrição também e aqui no vídeo, tá bom, meus queridos? www.oequinociotarot, com T mudo no final.com.br. Eu vejo você também lá. Libra, e guarde essas palavras dentro do seu coração e nunca, nunca, nunca se esqueça, Libra, celebrar sempre a sua vida, celebrar sempre as suas conquistas e saiba que as portas do sucesso estão sempre abertas para você adentrar. Yes! E assim é. Eu espero que esta mensagem possa super inspirar você, Libra. Eu sou Anne Marques e desejo para você, Libra, as infinitas bênçãos da luz crística de ouro nas vossas jornadas, aqui, agora e por todo o sempre. E assim é. Eu vejo você na sua próxima leitura, Libra. Até breve. Tchau, tchau!